Olá, comunidade. Quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo. Não é exatamente sobrenatural, mas eu juro, é uma das situações mais tensas e inexplicáveis que já vivi. Pode parecer exagero, mas quem já sentiu na pele sabe que às vezes o terror vem de coisas bem reais. Essa história aconteceu no interior de Minas, em uma viagem que eu fazia quase toda semana. Eu morava em uma cidade menor, mas trabalhava na capital. Então era aquele bate e volta de ônibus, sabe? Sempre a mesma linha, motorista conhecido, os rostos dos passageiros quase sempre os mesmos. Naquele dia, estava tudo normal. O motorista era o Álvaro, um senhor já de idade, gente boa demais, dirigia há anos. Eu sentei logo na metade do ônibus, gosto de ficar perto da janela. Lembro que era uma manhã bem fria, o vidro embaçado, e o ônibus até demorou um pouco mais do que o habitual para sair, porque teve uma paradinha num posto antes de pegar a rodovia. Eu estava ali, ouvindo música, quando vi um negócio que depois não saiu da minha cabeça. Durante essa parada, uma senhora que entrou depois ficou comentando com o cobrador, dizendo que tinha visto um homem estranho mexendo perto da roda do ônibus. Eu ouvi por alto, ela falava meio nervosa, mas achei que fosse paranoia de gente mais velha, sabe? Só que agora, pensando bem, foi ali que começou o sinal de que algo estava errado. A viagem seguiu, normal, mas logo depois que passamos por umas montanhas, começou uma descida longa. Quem já viajou por aquelas bandas sabe como é. Estrada estreita, cheia de curvas fechadas, morro de um lado, barranco do outro. Foi aí que eu percebi que o clima no ônibus mudou. Primeiro, eu notei o Álvaro mexendo demais nos pedais. Ele estava forçando, sabe? O ônibus começou a ganhar velocidade e, mesmo de longe, dava para ver que ele estava tenso, tentando manter o controle. Em segundos, as pessoas começaram a se dar conta de que o ônibus estava descendo rápido demais. Eu olhei para o lado e vi um homem das primeiras poltronas levantando, olhando direto para o painel. Ele parecia saber exatamente o que estava acontecendo. O barulho do motor ficou mais alto e então Álvaro gritou para o cobrador: "Os freios estão falhando." Pensa comigo, você está num ônibus cheio descendo uma serra sem freio e não tem acostamento. A única coisa entre a gente e o fim era a habilidade do motorista e alguma solução que ninguém ali sabia qual era. Foi nesse desespero que o cara da frente, o tal homem de olhar preocupado, se levantou. Ele era alto, cabelo bagunçado, mas parecia calmo no meio do caos. Ele falou alto: "Eu sou mecânico. Deixa eu tentar ajudar." Eu vi Álvaro hesitar, mas o homem insistiu, dizendo que conhecia aquele modelo de ônibus, que talvez pudesse fazer alguma coisa pelo painel. Enquanto isso, as pessoas gritavam, seguravam nas barras, tinha até gente rezando. Eu, sinceramente, estava paralisado. O mecânico se jogou no chão da cabine, começou a mexer nos fios debaixo do painel. Álvaro tentava manter o ônibus na pista, desviando dos carros, sem freio nenhum. Cada curva era um risco. O homem pediu ajuda, chamou alguém para segurar uma peça enquanto ele mexia. E não sei porquê, talvez pelo desespero, eu fui. Me levantei e fui até lá. Cara, minhas mãos tremiam. Ele me mandou segurar um fio improvisado. E eu só pensava, se esse negócio soltar, acabou. Ele puxou um fio do rádio, rasgou uma parte e tentou fazer um jumper, conectando onde o fio dos freios tinha rompido. Foi nessa hora que ele parou, olhou para mim e falou baixinho, quase como se não quisesse que ninguém ouvisse: "Isso aqui foi cortado. Não foi desgaste, não." Eu gelei. Como assim cortado? Quem faria uma coisa dessas? Mas não dava tempo para perguntas. O velocímetro marcava mais de 100, o barranco se aproximava. O homem terminou de improvisar a ligação e Álvaro gritou que estava começando a sentir alguma resistência no pedal. O ônibus começou a desacelerar, mas ainda rápido demais. Álvaro não pensou duas vezes. Ele jogou o ônibus contra um barranco, raspando a lateral só para perder mais velocidade.
A poeira subiu, o barulho dos pneus estourando ecoou pelo ônibus inteiro. Quando finalmente paramos, parecia que ninguém acreditava. Olhando em volta, felizmente, ninguém estava gravemente ferido. Mas o silêncio ali foi pesado, como se todo mundo estivesse digerindo o que acabou de acontecer. O mecânico se levantou, sujo de graxa, mãos arranhadas, e chamou Álvaro e eu de canto. Ele mostrou o fio que tinha remendado e falou: "Isso aqui foi cortado com lâmina. Não tem como ser falha técnica." Lembro de ficar olhando para o fio e sentir um frio na espinha. A senhora que tinha comentado sobre o homem mexendo na roda também estava perto. Ela reafirmou que viu alguém estranho agachado perto do ônibus, na parada. E pior, ninguém viu esse cara embarcando. Parece que ele sumiu antes do ônibus sair do posto. Naquele momento, deu para entender que aquilo não foi acidente. Alguém quis que o ônibus não chegasse ao destino. Até hoje, eu fico pensando no que teria acontecido se o mecânico não estivesse ali, ou se ele não tivesse coragem de arriscar no meio daquela loucura. Tem coisas que a gente nunca descobre o motivo. Mas uma coisa eu sei, tem gente capaz de tudo. E você que está ouvindo agora, já pensou quantas viagens você fez achando que tudo estava sob controle? Cuidado. Nem sempre o perigo vem de onde você espera. Eu me chamo Denise e quero contar para vocês o que aconteceu comigo num trajeto que era para ser só mais uma viagem comum de ônibus, mas virou um dos episódios mais perturbadores da minha vida. Se você costuma viajar de ônibus, principalmente de madrugada, presta atenção nesse relato. Tudo começou numa sexta-feira à noite. Eu trabalho em outra cidade e sempre volto para casa nos finais de semana. É um trajeto longo, coisa de 6, 7 horas de estrada. Eu já tinha feito esse caminho tantas vezes que sabia até os horários das paradas de cabeça. Mas naquela noite, o clima estava diferente desde o terminal. Não sei explicar, uma coisa no ar. Enquanto eu esperava na fila para embarcar, reparei numa placa nova no canto da rodoviária. Dizia algo sobre desaparecimentos recentes naquela região. Achei estranho, mas segui meu caminho. Quando entrei no ônibus, escolhi uma poltrona no meio. Nada demais. Só que logo que me acomodei, vi ele. Um homem sentado lá no fundo, sozinho, segurando uma mala enorme entre as pernas. Diferente de todo mundo que já tinha colocado as bagagens no bagageiro, ele parecia agarrado àquela mala como se fosse parte dele. Eu sei, pode parecer besteira, mas tinha alguma coisa nele, um jeito nervoso, suado, como se ele estivesse prestes a explodir. De início, tentei não dar muita atenção. Achei que era paranoia minha, mas conforme o ônibus foi andando, o comportamento dele só ficou mais esquisito. Toda vez que alguém passava pelo corredor, ele encolhia a mala ainda mais. Quando o motorista anunciou uma parada para fiscalização, eu juro que vi o cara começar a tremer, literalmente tremendo. Foi aí que minha cabeça começou a fazer aquelas conexões malucas. Eu lembrei da placa dos desaparecimentos. Lembrei das notícias que tinha visto tempos atrás sobre passageiros sumindo em ônibus, mas tentei me convencer de que era só coincidência. A viagem seguiu. Eu fechei os olhos um pouco, mas era impossível dormir com aquele desconforto no peito. E então veio o primeiro gatilho de verdade. No silêncio da madrugada, quando metade do ônibus já estava cochilando, eu ouvi ele no celular. Não dava para escutar tudo, só uns pedaços, mas as palavras que consegui captar me gelaram. Não posso deixar eles verem. Tá arriscado demais dessa vez. Minha espinha travou. Eu quis acreditar que ele estava falando de outra coisa, mas aquilo ficou martelando. Faltando uns 20 minutos para Blitz, o motorista anunciou no microfone que ia encostar. Ninguém ligou muito, normal ter fiscalização naquela estrada. Mas quando olhei para o fundo do ônibus, ele estava em pânico.
suando mais do que nunca, olhos arregalados, apertando aquela mala como se fosse a única coisa importante no mundo. E aí ele fez algo que tirou qualquer dúvida de que tinha algo muito errado. Ele levantou e foi até o motorista. Eu ouvi claramente: "Não para. Eu te pago o dobro, só não para." O motorista estranhou, claro. Recusou, disse que era obrigatório parar. O homem ficou desesperado, quase implorando. Ninguém no ônibus entendia nada, mas o clima ficou pesado. O motorista já meio irritado, os passageiros murmurando. Foi questão de segundos. Antes que o ônibus encostasse, ele correu para o fundo e puxou a alavanca da janela de emergência. A gente só viu ele saltar para fora no meio do nada. Deixou tudo para trás, inclusive a tal mala. O motorista parou, explicou a situação para os policiais que já estavam na blitz e a atenção deles logo foi para a mala deixada no corredor. Eu nunca senti tanta tensão em um ambiente. Um silêncio absoluto, como se todo mundo estivesse prendendo a respiração. Os policiais abriram, e foi ali que a viagem virou pesadelo. Dentro da mala não tinha roupa, nem comida. Tinha celulares, vários, documentos, carteiras, objetos pessoais, mas tudo misturado, de pessoas diferentes. Fotos, identidades, cartões. O policial, folheando aqueles papéis, de repente parou. Chamou o colega, sussurrou algo. Eu não consegui ouvir direito, mas deu para pegar uma parte. Esses nomes têm boletim registrado meses atrás. A ficha caiu. Eram coisas de gente que tinha desaparecido naquela estrada. Pessoas que, como eu, deviam ter pegado aquele mesmo trajeto, aquele mesmo ônibus, meses antes, e nunca chegaram ao destino. O pior foi quando um dos policiais comentou, como se falando para si mesmo, que já tinham visto aquele homem em outras fiscalizações, sempre carregando uma mala grande, sempre escapando na hora certa. Eu fiquei paralisada e, sinceramente, até hoje fico pensando: quantas malas como aquela já passaram despercebidas? Quantas pessoas entraram num ônibus e nunca mais saíram? Desde aquele dia, eu nunca mais consegui viajar tranquila. Toda vez que olho para o bagageiro ou vejo alguém com uma mala maior do que parece razoável, meu estômago embrulha. Eu sei que parece coisa de filme, mas é real. E se tem uma coisa que aprendi naquela noite, é que nem toda bagagem carrega roupas ou presentes. Algumas carregam segredos que ninguém quer descobrir. Se você chegou até aqui no relato, fica meu aviso. Da próxima vez que fizer uma viagem longa, preste atenção em quem está sentado no fundo do ônibus. E, principalmente, preste atenção em quem se recusa a largar a mala. Sabe quando você sente que escapou por muito pouco de uma tragédia? Quando tudo parece normal, mas tem uma coisinha lá no fundo te incomodando, só que você ignora, até não ter mais como ignorar? Eu sou o Gabriel e estou aqui para contar para vocês um dos dias mais tensos da minha vida. Uma viagem que parecia só mais uma, mas que quase virou notícia de plantão policial. Era para ser só uma viagem tranquila de Bucer, que eu costumo pegar direto. Sempre achei uma mão na roda. Barato, ônibus confortável, dá até para cochilar de boa. Mas dessa vez foi diferente. E eu só percebi tarde demais. Na verdade, o primeiro sinal de que ia ser estranho foi antes mesmo de embarcar. O ônibus chegou no horário, tudo certinho, mas quando eu fui entregar meu documento para o motorista conferir, ele só fez um sinal com a mão e mandou eu subir logo, sem nem olhar direito. Achei esquisito, porque sempre conferem direitinho. Mas, sei lá, talvez fosse pressa. Só que essa pressa já começou a incomodar. Assim que todo mundo embarcou, ele ligou o motor e saiu sem nem dar aquele recado básico que sempre dão. Pessoal, uso obrigatório de cinto. Nossa próxima parada será tal hora. Nada, o cara só acelerou e pronto. Eu tava com fone de ouvido, curtindo uma playlist qualquer, mas não consegui relaxar. Sabe aquela sensação estranha de que tem algo fora do lugar, mas você não sabe dizer exatamente o quê?
Bom, segui quieto até que ele fez a primeira barbeiragem. Errou um retorno óbvio, tipo que qualquer motorista que faz aquela rota saberia. Os passageiros até riram. Um falou: "Acho que hoje o motorista tá perdido, hein?" Foi meio em tom de brincadeira, mas aquilo já acendeu um alerta em mim. Passou um tempinho, começamos a pegar estrada de verdade e ele dirigia de um jeito diferente. Não sei explicar bem. Era meio travado, meio inseguro. Nas curvas ele freava demais e depois acelerava de um jeito brusco. Nada natural. Uma mulher 2 fileiras atrás de mim comentou alto para a amiga: "Ué, esse não é o mesmo motorista da ida, não. Aquele era mais velho, simpático." A amiga deu risada e respondeu: "Trocaram, ué. Tá com cara de que tá começando hoje." Eu dei risada junto, mas por dentro estava começando a ficar incomodado. A viagem seguiu assim por um tempo, meio silenciosa, até a primeira parada num posto. Normalmente, nesses postos, o motorista desce, dá uma alongada, toma um café. Mas esse cara ficou sentado ali, no volante, cabeça baixa, mexendo no celular. Alguns passageiros desceram e eu fui junto, mais para esticar as pernas e comprar uma água. Quando voltei, ele nem olhou na minha cara. E aí, de novo, sem aviso, ele liga o motor e parte. Aí, para mim, já não era mais normal. Todo mundo quieto, um clima estranho no ar. Parecia que ninguém queria falar nada, mas dava para sentir o desconforto. Foi quando eu percebi outra coisa bizarra. Ele não estava seguindo o GPS do painel. Ele desligou. Quem viaja sempre sabe. Motorista de aplicativo ou de ônibus, todos seguem o GPS religiosamente. E ele estava indo na raça, mas começava a errar saídas. Entrava em ruas secundárias que não faziam sentido. Teve um momento que um rapaz na frente perguntou: "Ei, motorista, essa não é a estrada principal, né?" E o cara respondeu seco, sem nem virar: "É um atalho, mais rápido." Eu olhei pela janela e vi que a estrada estava vazia, sem iluminação, meio esquecida. Comecei a ficar realmente desconfiado. Foi aí que uma passageira abriu o WhatsApp e falou baixinho: "Gente, alguém está conseguindo sinal? Quero mandar minha localização, mas está sem rede aqui." Eu olhei para o meu celular, nada de sinal também. E a ansiedade só subindo. Outro detalhe me chamou a atenção. Pelo retrovisor, dava para ver ele olhando constantemente para trás, para os passageiros, como se estivesse medindo a gente. Não era aquele olhar típico de motorista vendo se está todo mundo sentado. Era um olhar tenso. Quando alguém tossia, ele dava uma olhada rápida, inquieto. Um senhor que estava ao meu lado começou a sussurrar: "Estranho demais esse cara. Tá parecendo nervoso. Será que é bêbado?" A essa altura, as pessoas já estavam se encarando, trocando olhares preocupados, mas ninguém tinha coragem de fazer escândalo. Mais uns 20 minutos se passaram, e aí ele começou a reduzir muito a velocidade. Eu pensei que fosse problema mecânico ou algo assim. Mas logo ficou claro, o ônibus estava quase apagando. De repente ele encostou no acostamento de uma estrada deserta e desligou o motor. Não tinha ninguém por perto. O silêncio foi total, todo mundo esperando ele falar algo. Mas nada. Ele só ficou lá, parado, respirando fundo. Uma senhora mais corajosa perguntou: "Tá tudo bem, moço?" Ele só respondeu: "Faltou combustível." Nessa hora, foi como se uma bomba tivesse caído dentro do ônibus. Ninguém entendia como um motorista experiente deixa um ônibus ficar sem diesel no meio da estrada. Alguns começaram a discutir, puxar celular, tentando ligar para buzzer, para polícia, qualquer coisa. Mas o sinal continuava instável. O cara levantou do banco e veio andando pelo corredor. Eu travei. Era como se ele estivesse tentando decidir o que fazer. Parecia nervoso, suando, olhando cada um como se pesasse possibilidades. Alguém fechou a porta traseira com trava manual. E foi aí que ele se descontrolou e gritou: "Quem trancou a porta?" Aquilo gelou todo mundo. Ele estava claramente fora de si. Foi quando uma menina com a cara pálida conseguiu uma barrinha de sinal e ligou desesperada para a polícia, dando a localização aproximada que lembrava.
Uns 15 minutos depois, que pareceram uma eternidade, vimos luzes de carro se aproximando. Era uma viatura. Assim que ele percebeu, tentou sair correndo pela frente, mas os policiais já vieram rendendo ele. Mãos na cabeça, jogaram ele no chão. E foi ali que veio o choque de verdade. Os policiais vieram conversar com a gente e explicaram. Aquele homem não era o motorista da Buser. O motorista verdadeiro foi rendido no posto de descanso enquanto desceu para ir ao banheiro. O criminoso tomou o lugar dele e tinha um plano. Ele ia desviar o ônibus, levar a gente como refém até um local onde comparsas iriam render todo mundo e cometer um assalto. Só que ele não calculou bem. E o ônibus ficou sem combustível antes do plano se concretizar. Acho que nunca senti um misto tão grande de alívio e pavor ao mesmo tempo. Se o ônibus não tivesse apagado, talvez eu nem estivesse aqui contando isso. E vocês? Já passaram por alguma situação estranha assim? Porque aqui vocês ouvem cada relato que parece história de filme, mas infelizmente tudo real. Sabe quando você está na sua rotina, fazendo exatamente o que sempre fez, e de repente descobre que tinha alguém te observando o tempo inteiro, sem você perceber? Não é exagero quando dizem que o maior perigo muitas vezes está do nosso lado, e a gente só se dá conta tarde demais. Eu demorei para entender, mas quando entendi, foi como se um buraco abrisse debaixo dos meus pés. Meu nome é Vanessa. Tenho 27 anos, moro numa cidade do interior e trabalho numa cidade vizinha. Todo santo dia eu pego o mesmo ônibus, na mesma rodoviária, com praticamente as mesmas pessoas. Já virou um costume. Sei quem senta no fundo, quem sempre senta na janela, quem gosta de ficar mais perto do motorista. Nunca imaginei que isso me colocaria numa situação que eu sinceramente nunca pensei que fosse viver. Naquele dia, tudo começou estranho. Não sei explicar, mas logo que entrei no ônibus, senti um clima diferente. Eu costumo sentar sempre no lado direito, na terceira fileira. E foi ali que vi ele pela primeira vez. Um homem, aparentemente normal. Uns 35, talvez 40 anos. Camisa social clara, óculos, bem arrumado, jeito de quem podia ser funcionário público, professor, qualquer coisa assim. Mas o jeito como ele estava no celular, aquilo me chamou a atenção. Ele segurava o telefone meio inclinado, como se estivesse mexendo em alguma coisa. Só que não era exatamente isso. Enquanto eu ajeitava minha bolsa, percebi que ele não mexia muito na tela. Na verdade, ele parecia mais preocupado com a posição do celular do que com o que tinha ali. A câmera estava apontada bem para a direção onde eu e outras mulheres estávamos sentadas. De início, eu tentei ignorar. Pensei, deve ser impressão. Mas depois de alguns minutos, toda vez que alguma mulher levantava ou passava pelo corredor, ele ajeitava o celular de novo. Olhava para baixo, mas sempre com aquele cuidado, como se estivesse fazendo algo escondido. Eu fiquei inquieta. Não sabia se falava algo, se estava viajando na minha cabeça. Olhei para os lados para ver se alguém mais tinha notado. Foi aí que vi uma senhora, umas 2 fileiras atrás, encarando ele também. Ela franzia a testa, visivelmente desconfortável. A viagem seguiu assim. Ele com aquele celular estranho, nós todas fingindo que estava tudo normal. Mas o ambiente no ônibus pesou. Eu sentia que mais alguém estava percebendo, mas ninguém dizia nada. Quando o ônibus parou num ponto antes do terminal principal, essa senhora se levantou de repente e disse alto: "Moço, tá filmando o quê aí?" O homem congelou. Foi coisa de segundos. Ele fingiu não entender. Falou que estava respondendo mensagem para o trabalho. Guardou o celular rápido demais e pediu para o motorista abrir a porta ali mesmo. Saiu apressado, sem nem olhar para trás. Ficamos todas ali, olhando umas para as outras. Algumas riram nervosas, outras comentaram:
Que estranho. Eu voltei para casa com aquilo martelando na cabeça, mas a vida seguiu. Achei que talvez fosse paranoia coletiva, mas não era. Dias depois, veio o choque. Eu estava em casa mexendo no celular quando uma amiga me mandou mensagem. Vanessa, olha isso, não parece aquele ônibus que você pega? Era um link, um vídeo. Quando abri, eu quase deixei o celular cair. Era um vídeo filmado claramente escondido. Mostrava mulheres dentro de um ônibus, ângulos baixos, invasivos, focados em pernas, decotes, detalhes íntimos. Só que o pior, era exatamente o ônibus que eu pego, e eu aparecia lá. Eu, ajeitando minha bolsa, sentando na terceira fileira, exatamente como faço todo dia. Meu estômago embrulhou. Minha amiga disse que aquele vídeo estava rodando em grupos privados na internet. Alguns amigos dela tinham acesso a esses grupos nojentos e disseram que os vídeos estavam viralizando. Eu fiquei em choque. Primeiro, pela exposição. Segundo, porque era impossível não ligar os pontos. Aquele homem no ônibus, o celular estranho, a pressa para sair. Era ele. Corri para falar com algumas passageiras que também aparecem no vídeo. Algumas já tinham visto, outras ficaram desesperadas na hora. Entramos em contato com a empresa do ônibus, exigimos acesso às câmeras internas e da rodoviária. Demoraram, claro, sempre aquela burocracia, como se não fosse nada demais. Mas depois de muita insistência, conseguimos imagens da rodoviária. Passamos horas olhando, tentando encontrar alguma coisa. E achamos. Ele aparece chegando com uma mochila, cabeça baixa, mas dá para ver claramente o rosto. Só que ele tem aquele cuidado de não ficar muito tempo parado em frente às câmeras. Mesmo assim, conseguimos capturar um frame limpo. Uma das meninas mandou para o primo dela, que é da área de TI. Ele começou a fuçar, buscar informações, até que um dos perfis falsos, os usados para divulgar os vídeos, foi conectado a um CPF falso. E acredite ou não, o homem já tinha histórico, crimes digitais, vazamento de fotos íntimas. Estava sendo procurado, tinha passado por outros estados, mudava o nome constantemente. O sangue gelou. Eu não estava lidando só com um tarado aleatório. Era alguém calculista, um criminoso experiente que já tinha feito aquilo com várias outras mulheres. Fizemos boletim de ocorrência, claro, mas a resposta foi aquela de sempre: vamos investigar. É difícil rastrear grupos privados, a internet complica tudo. Enquanto isso, os vídeos continuavam circulando. Eu comecei a ter medo de tudo, de pegar ônibus, de andar sozinha, até de mexer no celular. Porque, além de tudo, ficava aquela sensação horrível de impotência. A gente sabe que esses caras somem no mundo digital, criam novos perfis e continuam. Foi aí que eu decidi não ficar calada. Eu gravei um vídeo contando tudo. Não só para alertar, mas para expor. Mostrei o rosto dele, falei do histórico, pedi para as pessoas denunciarem, se protegem, ficarem atentas. Postei em várias redes sociais, marquei páginas grandes, pedi ajuda. E a resposta foi rápida. Dias depois, recebo uma mensagem anônima. Uma pessoa dizendo que viu ele tentando embarcar em outra rodoviária, disfarçado, tentando não chamar atenção. Alguém reconheceu o rosto dele graças ao vídeo que postei e ligou para a polícia. Ele foi preso. Quando divulgaram a notícia, veio o pior detalhe. Ele estava com vários celulares, cartões de memória, pendrives, cheios de vídeos semelhantes, não só do ônibus que eu pegava, mas de outros lugares, outras mulheres, inclusive menores de idade. Era um predador e podia muito bem continuar fazendo se ninguém tivesse parado para olhar. Hoje eu ainda pego o mesmo ônibus, mas não da mesma forma. Fico alerta, paranoica talvez. Mas o que aconteceu comigo me ensinou uma coisa. Às vezes o monstro não tá na floresta, nem no beco escuro. Tá do teu lado, de terno, com um celular na mão. E ele conta com o fato de que ninguém vai prestar atenção. Então presta.
Confesso que demorei para ter coragem de mandar esse relato. Eu fico revivendo tudo na minha cabeça como se fosse um daqueles sonhos ruins que a gente acorda no meio da noite com um peso no peito. Mas o problema é que não foi sonho. Aconteceu de verdade. E, para ser sincera, eu acho que nunca vou esquecer o rosto daquele garoto. Ou melhor, o jeito como ele parecia implorar, sem dizer uma palavra. Eu acompanho o canal há um bom tempo. Escuto os relatos de vocês quase todos os dias, enquanto trabalho ou quando estou indo dormir. Às vezes, penso que essas coisas só acontecem com outras pessoas, que nunca vai bater na nossa porta. Mas naquele dia, sem querer, eu me vi no meio de algo muito maior do que eu podia imaginar. Tudo começou numa viagem simples. Eu sempre pego aquele ônibus para visitar minha mãe, umas 2 cidades depois da minha. Viagem curta, nem dá 2 horas direito. Faço esse percurso há anos, sempre igual. Mesma rodoviária meio velha, cheiro de café barato e aqueles passageiros típicos. Casal, gente voltando do trabalho, estudantes. Só que naquele dia, logo que eu sentei na janela, senti uma coisa estranha. Nem tinha dado partida ainda. O motorista estava organizando as passagens. E foi aí que eu vi ele. Um menino. Pequeno, devia ter uns 10 anos no máximo. Sozinho. Não carregava mochila, sacola, nem mala. Nada. Usava uma blusa meio grande para ele. Daquelas que parece que foi emprestada de alguém maior. E sabe aquela sensação que bate no fundo do estômago? Aquela coisa que faz você pensar... Tem alguma coisa errada aqui? Foi assim que eu me senti. Mas tentei me convencer que talvez ele estivesse indo encontrar alguém no destino, sei lá. Hoje em dia, criança parece mais independente mesmo, né? Só que conforme a viagem foi começando, aquilo começou a me incomodar mais e mais. Ele sentou umas 2 fileiras à minha frente, do lado da janela também. Não mexia no celular. Não brincava com nada, nem encostava. Só ficava olhando para fora, mas com aquele olhar. Sabe quando a criança não tá relaxada? Parecia tenso, tipo quem tá calculando alguma coisa, mas sem entender direito o que tá acontecendo. Eu juro que tentei me distrair. Peguei meu fone, abri o aplicativo para escutar música, até lembrei de um episódio do Diário de Terror que eu queria ouvir. Mas, de tempos em tempos, meus olhos voltavam para ele. Foi só na primeira parada que eu criei coragem. A gente parou naquele posto de sempre, onde o pessoal desce para tomar café, ir no banheiro. O menino levantou também, meio rápido. Eu desci junto e fiquei observando de longe. Ele não foi para a lanchonete, nem procurou nada. Ficou ali perto da cerca, mexendo no chão com o pé, olhando para o lado toda hora. Foi quando decidi me aproximar. Cheguei com aquele jeitinho de tia, sabe? Perguntei: "Ei, tá tudo bem? Tá esperando alguém?" Ele olhou para mim, mas foi como se não olhasse. Os olhos vazios. Respondeu só um "tô bem" e voltou a encarar para o lado. Sem mais papo. Na hora, passou pela minha cabeça 1000 coisas. Podia ser filho de alguém que estava no ônibus. Podia ter sido ensinado a não falar com estranhos. Mas uma coisa me travou. Um homem. Do outro lado da cerca, perto do estacionamento. Alto, magro, chapéu abaixado, mexendo no celular. Ele não estava olhando diretamente, mas estava perto o suficiente para parecer que estava vigiando. O menino percebeu também. Ele se encolheu um pouco e voltou rápido para o ônibus. Meu coração disparou. Era aquele tipo de coisa que a gente não consegue provar, mas sente. Eu até pensei em falar com um motorista, com algum funcionário ali, mas tudo parecia normal demais para justificar meu desconforto. Voltamos para a estrada e eu não conseguia mais relaxar. Na chegada foi pior. A rodoviária do destino era pequena, fácil de ver quem espera do lado de fora. Quando descemos, todo mundo meio distraído, celular na mão, gente pegando bagagem. Eu fiquei olhando para ver se alguém vinha buscar ele. Mas ele não esperou ninguém. O menino saiu andando rápido, olhando para trás só uma vez. Eu segui com os olhos. Aí vi.
Um carro parado quase na esquina, um pouco afastado. Preto, vidros escuros. O menino foi direto até ele. A porta abriu rápido, ele entrou e o carro arrancou sem nem dar tempo para mais nada. Naquela hora, eu senti um frio no peito. Eu fiquei parada tentando entender se aquilo era normal ou se minha cabeça estava criando coisa. Mas não consegui deixar quieto. Cheguei em casa com aquilo martelando na cabeça. Até que decidi. Fui até a delegacia da cidade, contei tudo o que vi. O policial me escutou, mas dava para ver que achou exagero. Disse que provavelmente era parente, que crianças às vezes viajam sozinhas. Voltei para casa ainda mais inquieta. Só que aí, uns dias depois, assistindo TV, vejo uma notícia que me fez gelar. A polícia tinha desmantelado uma rede criminosa que usava menores para transportar drogas e dinheiro entre estados. As crianças eram colocadas em ônibus ou vans, desacompanhadas, justamente para não levantar suspeita. No destino, eram pegas por carros clandestinos. O mais pesado? Muitas dessas crianças vinham de abrigos, outras eram dadas como desaparecidas. Nem todas foram encontradas. Na hora eu sabia, era aquilo. O garoto que eu vi era um deles. Fiquei mal por dias, pensando se poderia ter feito mais. Talvez parado o motorista, chamado alguém na hora, tentado segui-los. Mas ao mesmo tempo, eu era só uma pessoa comum e tudo parecia disfarçado demais. Hoje, toda vez que entro num ônibus, fico observando cada detalhe, cada criança sozinha. Não consigo mais ignorar. Eu quis compartilhar isso aqui com vocês, não só para desabafar, mas porque, às vezes, a gente sente que algo está errado. E o pior que pode fazer é fingir que não viu. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que desconfia de situações assim, não deixa para depois. Pode parecer besteira, pode parecer paranoia, mas infelizmente nem sempre é. E para quem está ouvindo, fiquem atentos. É só isso que eu queria dizer. Obrigada por ouvirem até aqui. Você já viu algo que desafia toda explicação lógica? Algo que te persegue anos depois, sem que você consiga esquecer? Eu me faço essa pergunta até hoje. Porque por mais que o tempo passe, tem uma cena que simplesmente não sai da minha cabeça. E o pior, eu sei que não fui o único a ver. Tinha testemunha, mas isso só torna tudo mais perturbador. Meu nome é Cláudio. E o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 18 anos. Já se passaram mais de 10 anos e eu nunca tive coragem de falar disso para muita gente. Mas ultimamente, eu não sei, parece que algumas coisas voltaram à tona. Pesadelos estranhos, umas lembranças que aparecem do nada. Então, quando eu descobri o canal e vi outros relatos parecidos, pensei, tá na hora de dividir o que vi naquela noite. Eu e meu amigo Rafael estávamos viajando de ônibus. Era um Buser, saindo de madrugada, atravessando uma daquelas estradas cheias de curvas no meio da serra. Quase ninguém no ônibus, acho que umas 15 pessoas contando a gente e o motorista. Luz interna apagada, todo mundo tentando dormir. Eu nunca consegui dormir em viagem, então fiquei só observando pela janela, vendo a estrada sumir no escuro, enquanto Rafael cochilava do meu lado. Foi aí que a coisa começou. Sabe quando você sente que tem algo de errado, mas não consegue explicar? Eu não estava vendo nada claramente, mas parecia que algo acompanhava o ônibus lá fora. Uma sombra, sei lá. Mas cada vez que os faróis cortavam uma curva, eu jurava que via algo sumindo entre as árvores. No começo, achei que era só cansaço, minha cabeça pregando peça. Até que, de repente, o motorista freou forte. O tranco acordou alguns passageiros e eu olhei pela frente. No meio da estrada, algo tinha atravessado rápido. O motorista olhou pelo retrovisor com aquela cara de quem também não entendeu. A estrada era deserta e aquela coisa parecia ter surgido do nada. Ele murmurou: "Vocês viram aquilo?" Antes que alguém respondesse, uma senhora lá do fundo perguntou alto:
Não era uma pessoa? Será que não é alguém precisando de ajuda? Ficou aquele silêncio tenso. Ninguém queria descer, óbvio, mas ao mesmo tempo, ignorar parecia errado. O motorista, um senhor chamado Seu Armando, pegou o rádio, mas naquela área sem sinal não funcionava. Ele olhou para mim e para o Rafael e disse: "Vamos ali rápido, só para conferir." Eu, curioso e meio inconsequente, aceitei. Rafael veio junto, meio contrariado. A primeira coisa que me lembro ao sair foi do barulho dos nossos passos ecoando na estrada vazia. O ar estava gelado e só se ouvia o som do vento passando pelas árvores. Então a gente viu. Juro para vocês, no acostamento, iluminada só parcialmente pelos faróis do ônibus, tinha uma mulher. Mas não era só uma mulher. Ela estava nua, toda arranhada, o corpo magro, os cabelos cobrindo parte do rosto. E o jeito que ela se movia era como um bicho. Ela não andava, não corria. Ela se arrastava de quatro, mas as pernas dobradas de um jeito estranho, quase como se fossem longas demais. Ela não olhava para a gente. Só seguia devagar, como se não sentisse nossa presença. Não emitia som nenhum. Seu Armando chamou, nervoso: "Moça, tá tudo bem?" Nada. Ela seguia, rastejando em direção à mata fechada, com uma expressão vazia, como se estivesse fora desse mundo. A senhora do ônibus gritou lá de dentro: "Chamem a polícia, ela tá ferida." Seu Armando pegou o celular e disse em voz alta que ia ligar. Foi aí que tudo mudou. No momento que ela ouviu a palavra polícia, aquela mulher, se é que era uma mulher, parou de arrastar devagar. Do nada, começou a rastejar rápido, com uma velocidade absurda, como se fosse um animal acuado. Ela sumiu no meio da mata densa, sem fazer barulho. A gente correu atrás por instinto, mas bastaram poucos passos para perceber que ela tinha desaparecido completamente. Não dava para ver pegada, não dava para ouvir nada. Era só mato, breu e o som do nosso coração disparado. Voltamos para o ônibus sem saber o que dizer. Os passageiros ficaram quietos, alguns cruzando os braços, como se sentissem que algo pesado estava pairando ali. O restante da viagem foi tenso, ninguém conseguiu dormir mais. O Rafael me cutucava de vez em quando perguntando: "Você viu direito? Não era normal, né?" Eu só concordava, sem conseguir explicar. No dia seguinte, Seu Armando me mandou mensagem. Ele tinha conseguido falar com a polícia e descreveu tudo. O que ele me disse foi o que me assombra até hoje. Eles foram lá cedo. Disseram que não tinha vestígio nenhum. Nenhuma marca, pegada, nada. Como se não tivesse ninguém naquela estrada. E sabe o pior? Uns anos depois, eu tentei pesquisar sobre aquela região. Achei umas notícias antigas de pessoas desaparecidas por ali, mas nada que fechasse com o que vimos. Nenhum registro de acidente ou fuga naquela noite. O Rafael também lembra de tudo. Às vezes, quando nos encontramos, a gente tenta racionalizar, achar alguma explicação lógica. Mas no fundo, a gente sabe que não tem. E eu não estou aqui para convencer ninguém. Só precisava tirar isso de mim, dividir com quem talvez já tenha passado por algo que desafia tudo que a gente conhece. Se você já viveu algo parecido, deixa nos comentários. Quem sabe suas histórias ajudam a explicar o que, para mim, até hoje, continua sem resposta. E claro, se quiser ouvir mais relatos como o meu, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Às vezes, a gente não consegue entender o que vê, mas compartilhar pode ser o primeiro passo. Oi, pessoal do Diário de Terror. Me chamo Ricardo, tenho 28 anos hoje, mas o que vou contar aconteceu quando eu ainda estava na faculdade, uns 7 anos atrás. Sempre acompanhei o canal, mas nunca pensei que teria algo para relatar, até lembrar daquela noite. Só de escrever aqui, já sinto aquele arrepio que senti no dia. Não é uma história fácil de contar. Durante muito tempo, eu não falei disso nem para os meus amigos, nem para minha família.
Acho que eu mesmo tentei esquecer, mas tem coisas que ficam presas na gente. E olha, até hoje eu evito passar por certos lugares às segundas-feiras. Naquela época eu morava numa cidade universitária, a umas 5 horas de distância da casa dos meus pais. Todo fim de semana, quando dava, eu pegava o ônibus da Buser e voltava para casa. Era uma rotina que me acalmava. Eu curtia ver a estrada, colocava meu fone e ficava no meu canto. Mas teve uma segunda-feira específica que mudou tudo. Lembro dos detalhes como se fosse ontem. Era começo de junho, fazia frio e estava chovendo forte naquele dia. Eu tinha decidido voltar para casa na segunda à noite porque tinha perdido o ônibus no domingo. A rodoviária estava quase vazia, só umas poucas pessoas encostadas, cada um no seu canto esperando. Luz fraca, aquele barulho da chuva batendo no telhado de metal. Era um clima pesado, sabe? Mas até aí, tudo normal. Foi quando eu percebi ela, uma senhora, sozinha, encostada na parede da estação, bem parada. O que me chamou a atenção de cara foi o jeito como ela estava vestida. Um cachecol grande demais, enrolado no pescoço, quase cobrindo metade do rosto, e uma bolsa antiga, daquelas bem fora de moda. Ela tinha uma postura encurvada, parecia até ter alguma corcunda, mas o que me deixou desconfortável foi que ela não se mexia. Não olhava para os lados, não checava horário, nada, só parada, encarando reto, como se estivesse esperando algo que nunca chegava. Tentei não dar muita atenção. A gente vê de tudo em rodoviária, né? E quando meu ônibus da Buser chegou, fui um dos primeiros a subir. Dei uma última olhada rápida para trás, e ela continuava lá, no mesmo lugar, sem sinal de querer embarcar. Achei estranho, mas segui viagem. Foi aí que as coisas começaram a ficar realmente esquisitas. Na primeira parada, uns 20 minutos depois, o motorista parou para pegar alguns passageiros. Eu estava distraído, olhando pelo vidro, e juro para vocês, a senhora estava lá de novo, parada exatamente do mesmo jeito, com o cachecol, encurvada, e parecia olhar direto para o ônibus. Na hora, meu estômago gelou. Pensei, deve ser alguém parecido, coincidência. Na segunda parada, ela estava lá de novo, mesma cena, mesmo olhar fixo, imóvel. Eu comecei a ficar inquieto. Aquilo não podia ser coincidência. Na terceira parada, já estava difícil ignorar. O ônibus freou e lá estava ela, sem guarda-chuva, sem mexer um músculo, olhando para o veículo. Eu já estava me sentindo sufocado, aquela sensação de que tem algo muito errado, mas ninguém mais parecia notar. Os outros passageiros seguiam normais, mexendo no celular, cochilando. Aquilo estava só comigo. Tentei controlar a respiração, mas resolvi perguntar discretamente para o motorista quando ele parou no próximo ponto. Cheguei perto e falei baixo. O senhor já viu aquela senhora que está nas paradas? O cara olhou pelo retrovisor e ficou calado por uns segundos. Parecia ponderando se falava ou não. Então, ele soltou. Você percebeu ela também? Melhor não ficar encarando muito, filho. Aquilo me deixou gelado. Insisti e ele contou meio de canto. Uns meses atrás, uma senhora parecida foi atropelada por um dos motoristas daqui, justamente numa segunda-feira. Dizem que desde então ela aparece nas paradas. Mas só quem está mais atento acaba vendo. Eu não sabia nem como reagir. O coração disparado, a cabeça cheia de perguntas. Será que era verdade? Eu já tinha ouvido essas histórias de assombração, mas nunca levei a sério. A chuva só piorava, as luzes da estrada passando rápidas e cada parada era um sofrimento. Eu não queria olhar, mas era impossível evitar. Em cada ponto, lá estava ela. Mesma postura, mesmo cachecol, mesma expressão vazia. Eu comecei a suar frio. Queria ligar para o meu pai, pedir para ele já estar me esperando na minha parada, mas o sinal estava péssimo no meio da estrada.
A bateria do celular já estava baixa também, o que só aumentava a minha angústia. Quando finalmente o ônibus se aproximou do meu ponto final, eu já estava quase passando mal. A chuva tinha virado tempestade, o vidro embaçado e meu nervosismo só aumentava. O motorista olhou pelo espelho e falou com um olhar estranho. "É aqui, garoto." Desci devagar, olhando para os lados. Meu pai sempre me esperava encostado num canto, mas como estava chovendo demais, ele tinha estacionado um pouco mais à frente. Foi quando meu coração quase parou. Perto do carro, ali no canto da rua, ela estava lá. Não sei explicar como sabia que era ela, mesmo debaixo da chuva, com pouca luz. Era a mesma postura, o mesmo cachecol cobrindo o rosto. Só que dessa vez, ela estava me olhando diretamente. Meu instinto foi correr. Não quis saber de nada, só saí correndo em direção ao carro, sentindo meu peito explodir. Entrei no carro sem fôlego, trêmulo. Meu pai perguntou o que tinha acontecido, por que eu estava daquele jeito, mas eu não conseguia explicar nada. Só pedi para ele acelerar e sair dali. Durante anos, eu evitei falar sobre isso. Passei a fazer de tudo para não viajar mais às segundas-feiras. Até troquei de empresa depois de um tempo. Nunca mais quis passar pelas mesmas paradas naquela noite da semana. E sabe o que é mais estranho? Nunca mais vi aquela senhora em lugar nenhum. Mas até hoje, quando volto tarde para casa e passo por algum ponto de ônibus vazio, eu lembro. E evito olhar demais, porque vai que alguém está esperando por mim ali. Esse foi meu relato. Espero que não tenha sido só comigo. E se alguém aí já passou por algo parecido, deixa nos comentários. Eu leio todos. E claro, se curtir o canal, já se inscreve, porque tem cada história aqui que dá arrepio só de ouvir. Oi, meu nome é Gabriela Serrano. Eu nunca fui do tipo que acredita facilmente nessas coisas, sabe? Sempre fui prática, racional, aquela pessoa que dá risada quando alguém fala de assombração. Mas depois do que aconteceu comigo, eu não consigo mais rir. Eu também não consigo mais pegar um ônibus sem olhar 2, 3 vezes para os bancos ao meu lado. É estranho contar isso, mas eu precisava dividir com alguém. E acho que aqui é o melhor lugar. Tudo aconteceu no fim do ano passado. Eu estava num ritmo maluco no trabalho, aqueles meses em que você mal tem tempo para respirar. Quando consegui uns dias de folga, decidi viajar sozinha. Era algo que eu fazia de vez em quando, só para desligar, colocar as ideias no lugar. Peguei uma passagem no Buser, achei que seria uma viagem tranquila. Ônibus confortável, viagem noturna, perfeito para dar uma cochilada e acordar descansada. O problema é que naquela noite, nada foi tão tranquilo assim. Lembro que cheguei na rodoviária já esgotada, carregando só uma mochila. Entrei no ônibus, dei aquela olhada rápida, não tinha muita gente, umas 5 ou 6 pessoas espalhadas. Fiquei até aliviada. Gosto de ônibus vazio. Escolhi um assento perto da janela, coloquei minha mochila no colo e botei os fones para tentar relaxar. Mas mesmo cansada, eu estava com aquele pensamento martelando. Não dorme, Gabriela, fica atenta. Vai que alguém tenta mexer na sua bolsa. Todo mundo sabe como é. Madrugada, estrada, ônibus, nem sempre dá para confiar. Fiquei ali, olhando a paisagem escura pela janela, mas o corpo estava pedindo descanso. O balanço do ônibus me embalava de um jeito que era quase hipnótico. Foi então que comecei a sentir uma coisa estranha. O ar-condicionado estava gelado demais, mas não era só isso. Era um frio que parecia diferente, um arrepio que começava na nuca e descia até as costas. Sabe quando parece que o ambiente muda, mas você não sabe explicar o porquê? Olhei de novo para frente, conferi se as mesmas pessoas ainda estavam ali. Tinha um homem sentado nas primeiras cadeiras, de boné. Parecia tão cansado quanto eu. O restante do ônibus estava vazio, mas quando encostei a cabeça no vidro,
e fechei os olhos por uns segundos, eu tive a nítida impressão de que alguém tinha sentado do meu lado. Era como se um peso leve fizesse afundar um pouco o banco. E mais que isso, eu sentia algo encostando no meu braço. Não era forte, nem incômodo, mas era real. Abri os olhos na hora, virei rapidamente, mas não vi ninguém. Minha mochila ainda no colo, assento vazio ao lado. Eu respirei fundo e pensei, deve ser o sono, para de paranoia. Tentei ignorar, ajeitei o corpo, voltei a fechar os olhos. Só que aquela sensação não foi embora. O ônibus seguia pela estrada quase deserta. Silêncio total, só o som dos pneus e o zumbido do motor. E eu sentia uma presença grudada em mim, sem ver nada. Era como se uma criança pequena estivesse ali, encostada no meu braço, quieta. Eu sabia que não tinha ninguém, mas a sensação era tão nítida que me deixava tensa, gelada, de olhos fechados, torcendo para chegar logo no destino. A próxima coisa que lembro foi acordar com o ônibus já parando. O sol ainda não tinha nascido, devia ser umas 4 da manhã. Olhei ao redor. Agora, só restava eu e o homem da frente. O resto do ônibus estava vazio e eu já me preparava para descer quando o motorista me chamou. Ele disse, moça, a senhorita vai descer sozinha mesmo? Eu confirmei com a cabeça meio sonolenta e agradeci. Foi então que ele perguntou, olhando pelo espelho retrovisor. Ué, e a criança que estava com você, ela não vai descer? Aquilo me arrepiou na hora. Eu olhei para ele sem entender. Que criança? Eu tô sozinha, moço. Ele franziu a testa com uma expressão genuinamente confusa. Tinha uma criança sentada do seu lado o tempo todo. Eu vi pelo retrovisor várias vezes. Uma menininha, parecia dormindo encostada no seu braço. Até pensei que fosse sua filha ou sobrinha. Eu juro que na hora minhas pernas ficaram bambas, porque era exatamente a sensação que eu tive. Alguém encostado no meu braço. Mas eu nunca vi ninguém. Tentei disfarçar. Falei que devia ser impressão. Talvez alguém tenha trocado de lugar antes de descer. Mas o olhar dele mostrava que não. Ele tinha certeza do que viu. Desci rápido, o coração acelerado, mas foi quando olhei uma última vez para o ônibus, já com as luzes apagadas. Pela janela, no banco onde eu estava sentada, dava para ver nitidamente uma pequena silhueta. Como se uma criança pequena estivesse ali, parada, olhando diretamente para mim. E o que mais me marcou foram os olhos. 2 pontos brilhantes, fixos, me acompanhando enquanto eu me afastava. Eu saí quase correndo dali. Peguei um táxi no primeiro lugar que vi. Precisava sair de perto daquele ônibus, daquele lugar vazio. E desde aquela noite, eu não consigo mais viajar tranquila. Não sei explicar o que foi aquilo. Não sei se sonhei, se era cansaço, ou se realmente tinha alguém ali. Mas eu sinceramente não gosto de pensar muito. Prefiro nem saber. Só deixo aqui um conselho. Se algum dia você pegar um ônibus vazio de madrugada, principalmente se for um Buser, dá uma olhada para o banco ao seu lado. Às vezes você pode achar que está sozinho, mas talvez não esteja.